još uvijek u Siriji nestabilna, nemirna, ali kako god podržati tranzitnu političku inkluzivnost, što podrazumijeva činjenicu da bi trebale sve one strukture i vojne i sigurnosne i civilne se uključiti u državne institucije. Također, evo, govora će biti, odnosno već se razgovara o tome u Iranu. Svi su osudili u svojim intervencijama nasilje koje je počinjeno prema civilnom stanovništvu, prosvjednicima, a razgovara se o tome, o sankcijama koje će biti ići prema pojedincima, prema entitetima, onim organizacijama koje su uključene bile, koje su sudjelovale u činjenju nasilja, zločina. A što se tiče Gaze, tako pozdravljen je Trumpov plan o Gazi. Mi pozdravljamo svaki napor koji ide u pravcu, u smjeru rješavanja situacije u Gazi i konačnog trajnog mira, u koji treba biti naravno uključena i Palestina. Evo, to su ukratko najvažnije bile teme. Izgleda da se Iranska revolucionarna garda nađe na popisu terorističke organizacije i kakav je hrvatski stav o tome? Sve je izgledno. Prije svega treba imati u vidu činjenica da se ovdje donosi odluka jednoglasno. Hrvatska je uvijek bila zagovaratelj europskog jedinstva, donošenjem znači odluke konsenzusom, tako će biti i ovoga puta. Sve one pojedinci i entiteti, kako sam rekao, o kojima se raspravlja, će se naći i čekamo završetak ovog vijeća po toj temi. Ukrajina sada treba najviše humanitarnu pomoć, uz naravno onu vojnu, ali pomoć i u obnovi bilo kakvog elektroenergetskog sustava. Hrvatska je već dosta toga napravila. Hrvatska je poslala jako puno već Ukrajini da bi se pomoglo. Koliko dolazi iz drugih država, ako ste čuli na razgovorima? Pa iz drugih država također i osobito većih država koji imaju sigurno visokorazvojne kapacitete i koji već tradicionalno pomažu. Ali kad pogledate Hrvatsku po analizi instituta za dakle po analizi Kilskog instituta za ekonomiju, ekonomski razvoj, Hrvatska je glede humanitarne pomoći na 15. mjestu. A glede vojne pomoći na 14. mjestu. Glede humanitarne pomoći na 7. mjestu. Tako da Hrvatska tu doista jest primjer. A vidite da uvijek imamo i inicijative. Znači, kada govorimo ovdje o braniteljima, i tu smo dobili doista podršku i tu je isto i uloga branitelja u tom postkonfliktnom razdoblju oporavka vrlo važna kao jedan stabilizacijski čimbenik za još bolju sigurnost i stabilnost samog društva. Tako da i branitelji i veterani koji već i jesu u Hrvatskoj na određenim razinama rehabilitacije, Hrvatska tu može biti dobar primjer. I zato se radujem toj potpori Kaje Kalas i radujem se tom radnom sastanku koji će biti u Luksemburgu 21. travnja. Ako Iranska revolucionarna garda bude na popisu terorističkih organizacija, što bi to moglo značiti za dalje događaje u Iranu i odnose s Iranom? Vidite, ovdje danas smo također razgovarali o tome, o nuklearnom programu, sporazumu o nuklearnom programu, i gdje je Europska unija dobila mandat Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kao koordinator. I mi smo kao Europska unija vrlo ponosni na vanjsko-političku tu inicijativu i diplomatske uspjehe, tako da se nadamo nastavku pregovora i razgovora, jer to je u interesu i stabilnosti Bliskoga istoka i regije i šire. Hvala. It's not planned. Sorry, just from Croatia media. Thank you so much. Hvala.
Se quiserem passar às perguntas. Vou fazer uma declaração. Bom, eu, se fizer alguma declaração, sinceramente, não é sobre este assunto, é apenas para dizer que, obviamente, lamento imenso as vítimas da tempestade de ontem e que, obviamente, estamos solidários com as famílias e agora não falando apenas de vítimas mortais, com todos aqueles que têm neste momento prejuízos muito grandes ainda por resolver e, portanto, não queria deixar de, antes de falar sobre os assuntos deste Conselho de Negócios Estrangeiros, dar esta palavra, enfim, que o Governo já deu ontem e hoje, mas que e o Presidente da República, mas que obviamente, estando aqui, queria começar por aí. De resto, estou à vossa disposição. Mas, pronto, hoje de manhã, quer Kaja Kallas, quer o Ministro dos Negócios Estrangeiros belga ou francês, falaram sobre a questão dos guardas da Revolução. Já há luz verde para considerar os guardas da Revolução iranianos como uma organização terrorista? Repare, eu anunciei no dia 20 de janeiro, no Parlamento Português, que Portugal estaria totalmente disponível para isso. A reunião ainda não terminou quanto a este ponto e, portanto, não sei se alguém vai levantar alguma reserva, mas eu diria que há uma larga maioria em favor de avançar para essa classificação da Guarda Revolucionária Iraniana como organização terrorista, com todas as implicações que isso tem. Discutiram também as ações de posicionamento militar dos Estados Unidos à volta do povo palestiniano? Não se falou sobre esse assunto. Só se falou sobre a situação no Médio Oriente em 3 vertentes: Síria, Irão e conflito israelo-palestiniano. Mas o Irão foi só em torno da... Foi a questão das sanções e também a questão de perceber se nós estamos a falar de dezenas de milhares de mortos, estamos a falar de praticamente crimes contra a humanidade, não é? Portanto, estamos a falar, foi muito à base dessa questão, portanto, da situação atual e das posições que nós podemos tomar no plano das sanções internacionais para, enfim, pressionar as autoridades iranianas a pararem com esta matança sistemática. Disse que houve uma larga maioria à volta da questão da designação da Guarda Revolucionária como uma organização terrorista, mas alguém levantou alguma objeção? Eu estava precisamente a dizer que eu, quando saí para vir aqui falar, ainda não tinham terminado as intervenções dos 27 Estados, por isso não sei, até agora não. Desculpe, a posição de Portugal, eu acabei de dizer isso, e não foi apresentada no dia 20 de janeiro no Parlamento. Ainda a Itália, a França, a Espanha não tinham falado e nós já tínhamos falado. Agora, é muito importante que, às vezes eu vejo, não se olha para as posições dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros. Depois fazem-se perguntas e artigos sem ter em conta que há posições tomadas oficiais, que é o caso desta a 20 de janeiro. Eu ainda hoje vi em alguma imprensa que Portugal não tinha tomado posição. Bom, enfim, não sei o que é que eu posso fazer. Se estou numa... Não, desculpe, se há uma audição no Parlamento em que é tomada uma posição formal e a audição é pública e até foi noticiada na Lusa, pelo menos, é evidente que a posição do governo português tem que ser pelo menos conhecida. Não me custa nada reiterá-la de forma pedagógica. Se importaste de forma pedagógica... Não, mas eu já disse aos seus colegas que Portugal é a favor disso. E isso está no Parlamento. Eu lamento imenso, mas quer dizer, tenho que ser muito firme nisto. Eu não posso não pode o governo português ter uma posição e depois termos algumas pessoas que sistematicamente falam como se essa posição não tivesse sido tomada. Sr. Ministro, temos ouvido alguns dirigentes europeus, ainda ontem Kaja Kallas, sobre a relação com os Estados Unidos que tem que ser alterada, considerando a ingerência assumida na política interna europeia do apoio da administração atual aos partidos nacionalistas e eurocéticos. Que resposta isso merece ou devia merecer? Não, repare, para Portugal... nós achamos essencial manter a relação transatlântica. Isso não significa que nós não tenhamos discordâncias, designadamente com algumas das novas posições. Na questão da Groenlândia nós não podemos ter sido mais claros e, portanto, estamos totalmente solidários com a Dinamarca
e com as autoridades da Groenlândia, que têm um estatuto muito especial, que até pode levar à autodeterminação, e, portanto, ou um exercício de autodeterminação. Portanto, estamos totalmente solidários quanto a isso. Estivemos ao lado da reação àquela subida de tarifas de 10%, portanto, sempre completamente nisso. Na questão do Board of Peace em Israel, também deixamos muito clara a nossa posição, porque eu já ouvi também dizer que Portugal pondera ou deixa de ponderar. Não, Portugal tem uma posição, que de resto é a posição do Conselho Europeu, veiculada pelo Presidente do Conselho Europeu, que é: há uma resolução das Nações Unidas, 17 de novembro de 2025. Ela diz que tem que ser criado um Board of Peace apenas para Gaza e diz quais são os princípios que inspiram esse comitê, essa junta, ou Conselho da Paz. E, portanto, aquilo que nós temos dito aos Estados Unidos e que eu diria que a Europa em geral tem dito é que nós estaremos disponíveis para uma junta para a paz, ou para a Comissão para a Paz, o tal Board of Peace, desde que ele vá cumprir aquilo que está na resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O que é que isto significa? Que é sob a égide das Nações Unidas e não de outra organização internacional que tem que ser resolvida esta questão. Portanto, esse é o ponto. Agora, hoje, até alguns países que têm sido muito expressivos nesta questão, dizem que, apesar de tudo, é preciso encontrar uma fórmula de dialogar com este Board of Peace, não entrando nele porque ele está totalmente fora do quadro da resolução do Conselho de Segurança, e a nossa pedagogia de muitos Estados, da União Europeia, através do Presidente do Conselho, através da Alta Representante, através da Presidente da Comissão, é de que se possa vir para um formato que cumpra a resolução, mas efetivamente é preciso perceber o que é que está a acontecer em Gaza. Não, isto... no documento interno da administração norte-americana de apoio a partidos eurocéticos. Repare, o que eu lhe digo é, nós, sinceramente, todos temos posições sobre o que se passa nos Estados Unidos, não é? Portanto, muita gente tem opiniões sobre a vida política dos Estados Unidos. É natural que nos Estados Unidos haja gente, ou haja agentes, incluindo alguns públicos, que tenham posições sobre a política dos países europeus. Mas, sinceramente, isso não vai interferir em nada com a nossa posição. Eu aqui dei dois bons exemplos do que é ter uma posição diferente daquela que tem a atual administração americana, sem, no entanto, deixar de dialogar com ela e de tentar trazer a administração americana para uma posição que seja consistente com aquela que é a nossa posição quanto ao direito internacional e à prevalência da Carta das Nações Unidas. Deixe-me fazer uma pergunta sobre a Ucrânia. Já falámos aqui bastante do Médio Oriente. Este inverno tem sido particularmente castigador para todos os ucranianos. Hoje a União Europeia anunciou envio de ajuda. Queria perceber que tipo de discussão é que foi tida na reunião nesse ponto, se já... Bom, e também o futuro das negociações, a vez alguns fecham no o que eu queria dizer é o seguinte: eu tive um telefonema longo com o ministro André Sibia na segunda-feira de manhã, que basicamente ele hoje também fez aqui um estado da arte através de videoconferência ao Conselho de Negócios Estrangeiros, e o que é claro é a situação é muito difícil por causa do ataque a infraestruturas civis energéticas, com os invernos mais rigorosos de sempre, mas enfim, não precisava de ser assim, porque já é de tal maneira rigoroso que seria sempre, os efeitos seriam sempre muito difíceis e impactantes sobre a população civil. Aquilo que se tem feito é contribuir muito para o Fundo de Energia. Portugal, por exemplo, que já tinha o Primeiro-Ministro, quando esteve em Kiev, agora em 19 de dezembro, ou 20 de dezembro de 2025, já tinha feito uma contribuição. Nós vamos reforçar nos próximos dias essa contribuição para a compra de geradores e para, enfim, o fornecimento de energia elétrica. Vi que muitos Estados estão a fazer um imenso esforço, portanto isso foi uma coisa que resultou clara nesta questão do apoio energético e da tentativa de, enfim, ultrapassar estas falhas de energia com grande repercussão sobre milhões de pessoas. Depois, para além disso, também há aqui, eu diria, alguma confiança quanto ao andamento das negociações, mas evidentemente que tem que haver um momento em que a União Europeia tenha que também entrar, nomeadamente quanto à questão da reconstrução, à questão das garantias de segurança
E, para além disso, também se tem falado muito hoje, sem pôr datas concretas, mas a perspectiva do alargamento e de uma adesão da Ucrânia foi amplamente discutida. Eu diria que foi uma discussão até prévia ao ponto, porque hoje tivemos um encontro informal de 2h30 para discutir livremente vários pontos sem termos uma agenda fixa, que depois obviamente também houve, e portanto eu diria que essa também é. Bom, isso é o que aparece a público, é o que o Presidente Zelensky já mais do que uma vez, enfim, de forma, eu diria, expressa ou semi-expressa disse. Eu penso que há abertura para, havendo, obviamente, paz, ou havendo, no fundo, uma estabilização da situação e uma ausência de guerra, para se fazer esse caminho do alargamento, que pode passar por um período de transição, por exemplo, em que não há o alargamento, mas há já uma vasta abrangência de programas da União Europeia. Mas 2027 parece demasiado ambicioso. Enfim, Portugal é um país muito a favor do alargamento, pelo menos desde que este governo está em funções. E, portanto, nós seremos uma força no sentido de facilitar e que seja o mais depressa possível. Como eu digo, isto também vale para os Balcãs Ocidentais, em alguns casos que possam ser mais difíceis, e em que haja dossiês que são mais difíceis de completar, aquilo que pode estar em causa são períodos de transição ou são modelos de, digamos, mistos em que já participam em certos programas, já têm determinados apoios de financiamento que até servirão para poder fechar depois esses dossiês, criando desenvolvimento interno. Enfim, como sabe, há aqui questões importantes, a questão da agricultura, porque estamos a falar de uma potência agrícola verdadeiramente colossal, ao mesmo tempo também as questões de Estado de Direito, independência dos tribunais, corrupção, combate à corrupção, portanto, enfim, são questões difíceis. Curiosamente, enfim, a agricultura é mais na Ucrânia, mas em todos os países que são candidatos ao alargamento, aqueles que são mais falados, essas são questões que têm que estar devidamente tratadas. Deixe-me mudar aqui de assunto. O Governo não toma posição, mas o Ministro, o cidadão Paulo Rangel, toma posição sobre as presidenciais em Portugal. Olha, eu não vou falar agora sobre presidenciais, portanto, aqui estamos a falar... Eu não vou sequer fazer essas respostas. Isso é uma forma muito benigna, simpática e amiga de pôr a mesma questão, mas eu não vou responder. Vou fazer uma pergunta relativamente a essa discussão preliminar ao início do Conselho. Tiveram a discutir a Venezuela. Por que razão é que a Venezuela não está na agenda deste Conselho, sendo que é o primeiro Conselho do ano e houve acontecimentos bastante dramáticos no país? Porque, sinceramente, essa questão mereceu posições muito claras dos vários países e, portanto, aqui, como sabe, e ao contrário que às vezes é dito, Portugal fez um comunicado logo naquela manhã, de 3 de janeiro, em que falava na questão do respeito pela lei internacional e pela Carta das Nações Unidas. Pois às vezes vejo, enfim, especialmente comentadores aí já a parecerem ignorar que há esse comunicado e essa posição oficial. Mas para além disso, houve um foco muito grande, e é esse que tem sido, eu diria, o foco na transição democrática, na criação de condições para uma transição para a democracia. E é esse o esforço que a União Europeia, por um lado, mas países que acompanham, até porque têm grandes comunidades na Venezuela, enfim, Portugal talvez à cabeça, mas também a Espanha, também a Itália, temos articulado muito justamente nesse sentido. Que condições são essas quando os Estados Unidos já legitimaram a Presidente interina? O que estamos a falar é justamente de uma transição. Uma transição, não estamos a falar de uma revolução, estamos a falar de uma transição. Numa transição, o poder anterior tem um papel, mas terá que dar lugar ao poder novo. É para isso que estamos a trabalhar, enfim. Certo, neste momento estamos na situação de, sabe que, enfim, eu na minha vida passada estudei muitas transições constitucionais. Este é um momento de transição, é totalmente diferente do momento de um poder estabelecido, seja estabelecido legitimamente ou ilegitimamente.
estamos numa fase de transição e, portanto, nessa fase, pelo menos algum diálogo com as autoridades de facto tem de existir. No caso português terá sempre de existir, porque nós temos uma comunidade tão importante que não podemos descurá-la e a nossa primeira preocupação na Venezuela são os portugueses que lá vivem, ou os luso-descendentes, muitos com dupla nacionalidade, o que muitas vezes até torna a nossa ação um pouco mais difícil, porque obviamente as autoridades venezuelanas invocam sempre que esses cidadãos são cidadãos venezuelanos e, portanto, não os veem como cidadãos portugueses, o que é uma regra normal no direito internacional quando é dupla nacionalidade, mas essa é a nossa principal preocupação. Mas, enfim, como eu estava a dizer, havendo uma transição, que nós esperamos que seja uma transição para a democracia, um diálogo, digamos, limitado, mas no sentido de criar condições para que essa transição se possa vir a fazer, obviamente que tem de existir. Essa é a posição portuguesa e, como eu digo, tem sido alinhada com a Espanha e com a Itália e também com a União Europeia. Eu posso dizer que, quando nós tivemos notícia do que estava em causa no dia 3 de janeiro, que terá sido às 6h30 em Portugal, eu falei logo na primeira meia hora com a alta representante e com o meu homólogo espanhol e italiano. Portanto, até num caso fui eu que lhes dei a notícia. Portanto, só para dizer que nós estamos articulados nisso e, portanto, neste momento há esta incerteza quanto ao que vai ser, digamos, a evolução mais imediata no curto prazo e isso faz com que eu chame isto um período de transição que justifica, digamos, uma situação diferente daquela que havia antes, mas não ainda regular como aquela que esperamos que venha a haver daqui a uns meses, enfim, ao longo de 2026. Não só a sua declaração inicial, tendo em conta que o Conselho de Ministros já está para lembrar das zonas mais afetadas, gostaria de perguntar se a ideia será alguma intenção de recorrer ao Fundo de Solidariedade. Eu não vou pronunciar sobre isso só pelo seguinte, eu não estive no Conselho de Ministros, estive aqui muito ocupado e, portanto, às tantas há decisões que foram tomadas que eu não tenho ainda conhecimento. Terei com certeza quando chegar a Lisboa, que será hoje ao fim da tarde ou ao princípio da noite. Muito obrigado. Dobar dan. Zdravo, kako ste? Zdravo. Kar jaz kaj se vem približno, ja. Mogoče ravno se zaključuje debata o Bližnjem vzhodu, torej od Irana, Sirije, Izraela, Palestine, Gaze. Ravno kar sem še opravila en dvostranski pogovor z irsko zunanjo ministrico pred prevzemom predsedovanja Irske v drugi polovici Evropski uniji tega leta. Glede Bližnjega vzhoda, razprava je bila kar dolga, predvsem v zvezi z Iranom. V Iranu so razmere izjemno zaskrbljujoče, z vsemi protesti Slovenija stalno opozarja, da je treba izpustiti zapornike, da morajo oblasti spoštovati vse mednarodne obveze, ko gre za spoštovanje človekovih pravic, tudi za neširjenje jedrskega orožja, da smo s tem namenom poklicali tudi iransko veleposlanico na pogovor v Ljubljani. Na razpravi sem tudi opozorila, da je dobro pregledati, kakšni so še možni kanali, da bi res lahko podprli civilno družbo v državi in pa tudi podprla te nove sankcije omejevalne zoper tiste oblasti, politike, posameznike, ki spodbujajo te nemirne demonstracije in tudi so krivi za vse nasilje in pa zapornike. Kar zadeva Sirijo, seveda premirje je krhko, vsi smo ga pozdravljali v Siriji, ta hip podpiramo to prehodno oblast in si seveda želimo, da bo delovala čim bolj vključujoče in pa tudi v upoštevanju manjšin. Razmere so zaskrbljujoče, zlasti v zaporih na severovzhodu države. Tudi zaradi zaostrenih razmer je morala Slovenija tam ustaviti svojo pomoč pri razminiranju, tako da bolj ali manj tu res spremljamo Sirijo in pomagamo, da to premirje, ki je krhko, vzdrži. Gaza, še enkrat, seveda je pozitivno, da je bil najdeno zadnje truplo ugrabljenega talca, da so se zdaj lahko začeli tudi pogovori v drugi fazi samega premirja in pa trajnega pravičnega miru v Gazi. Tu je naše stališče jasno tudi glede vabila predsednika Turka v odbor za mir. Še enkrat smo ponovili, Slovenija se ne more v tej podobi
takšni deklaraciji in vabilu pridružiti. To je zelo jasno, to vabilo gre preko mandata resolucije Združenih narodov, je močno zaskrbljujoče. Ponovili smo to v razpravi, tudi humanitarne razmere v Gazi so močno zaskrbljujoče. Tudi komisija je poročala, da praktično ni dosti boljše, kot so bili dogovori, tudi napadi na UNRWA in podobno. Tu si bomo naprej prizadevali, da premirje vzdrži, da bo zadostna humanitarna pomoč. Upozorila sem na stopnjevanje nasilja izraelskih naseljencev, pa tudi napovedala, da bo Slovenija prihodnji petek gostila islamsko-arabski odbor. V Slovenijo prihaja 5-6 ministrov z arabskega dela sveta, kjer bomo lahko veliko pozornosti namenili ravno reševanju konflikta na Bližnjem vzhodu in pa tudi vprašanju, ali lahko zdaj sodelovanje veliko držav v tem odboru za mir, ki za nas pomeni neko vzporedno nevarno strukturo organizacij Združenih narodov, prinese mir na Bližnjem vzhodu. V času kosila je na pobudo Slovenije in Irske v razpravi o človekovih pravicah stanju spregovoril dr. Volker Turk. Zelo jasno je, da se v teh napetih geopolitičnih razmerah, ko se zdi, da je podjaven svet, da ni spoštovanja svetovne ureditve pravil in da prevladujejo transakcijski odnosi, da so ogrožene človekove pravice, sama erozija vladavine prava, ustanovna listina Združenih narodov. To je bila velika razprava, kaj lahko naredimo, da zaščitimo temelje, tudi vrednote Evropske unije, torej spoštovanje prava in pa samega mednarodnega prava, kar za Slovenijo preprosto ni alternative. Tudi zjutraj smo neformalno pred začetkom zasedanja veliko pozornosti danes namenili v enem zelo omejenem, zaprtem krogu, skoraj 3-urni razpravi vsem zunanje političnim izzivom tega leta in velika pozornost je bila, kako lahko Evropa zaščiti svoje vrednote ravno na temelju mednarodnega prava, človekovih pravic in pa seveda ozemeljske celovitosti, suverenosti, ko vidimo, da živimo v času največjega števila oboroženih konfliktov. Rusija, Ukrajina, spet nam je poročal ukrajinski zunanji minister. Zdi se, kot da smo pred eno novo humanitarno katastrofo zaradi novih silovitih napadov na energetsko infrastrukturo. So Ukrajinci dejansko močno ogroženi, veliki je strah, zima je tu, mraz je. Ukrajina poziva vse države Evropske unije naj pomagajo na pomočju zdaj na področju energetike. Tudi Slovenija preučuje, kaj lahko tu še res državi pomaga. Jasno je, da smo zelo, zelo zavezani v Evropski uniji pomoči Ukrajini. Na eni strani zaostrovanju, kar se da sankcij oziroma ukrepov proti Rusiji in pa predvsem iskanju mednarodne podpore, da zaustavimo to grozljivo vojno, da se zgodi dogovor, da strani sedeta za pogajalsko mizo in da pridemo do nekega trajnega in pravičnega miru, ki bo sprejemljiv za Ukrajino. Dve kratki vprašanje. Najprej glede Ukrajine. Bomo kaj konkretno, imamo v mislih, kako bi pomagali prebroditi to energetsko krizo, in drugo je povezano na Iran. Ali bo iranska republikanska garda uvrščena na listo terorističnih organizacij? Zdaj se pogovarjam s kolegi ministri, po različnih resorjih gledamo, kaj lahko država tu naredi v pomoči zlasti pri energetski infrastrukturi. Seveda je tu tudi zasebni sektor, podjetja, ki imajo to možnost. Slovenija je v Ukrajini res izjemno veliko do zdaj pomagala, ko je šlo tako za materialno, humanitarno, razvojno in pa vojaško pomoč, tako da bomo po najboljših močeh. Zavedamo se, kako veliki so izzivi na strani Ukrajine, da je tu zima, da ljudje trpijo in bomo pač naredili, kar je v naši moči. Si pa seveda na drugi strani tudi močno prizadevamo, da bi prišlo do končanja vojne. Torej, vsi si želimo mir, zagotovo sem prepričana, da Ukrajinci najbolj. Iranska Slovenija ni nasprotovala temu, da se uvrsti organizacijo na seznam terorističnih organizacij Evropske unije, pa moram reči, da v sami razpravi temu danes prav veliko pozornosti nismo namenjali, ker smo sprejemali tako ali tako omejevalne ukrepe in je to bilo pravzaprav v veliki meri usklajeno že vnaprej.
Kaj pa bi ta uvrstitev sploh pomenila, tudi mogoče za diplomatske odnose, ker vseeno imamo Slovenije ima v Teheranu veleposlaništvo, se bojite, da bi to kakorkoli vplivalo na položaj Slovenije? Na našem ministrstvu smo vsak dan praktično v stiku z našo ekipo in z veleposlanikom v Teheranu. Zdaj seveda tu si ne želimo zapirati diplomatskih kanalov z večjih vidikov, tudi zato, ker nudimo pomoč, ker imamo informacije, seveda je tu medijska blokada, ki se je zavedamo, ampak bilateralno smo zelo jasno sporočili iranskim oblastem, kaj delajo narobe in kaj pričakujemo od njih. In to bomo delali naprej. Zato jaz tu ne vidim, da bi bile kakšne posledice, ampak pravilno je, da se odločamo, da zaostrujemo ukrepe. Daže vprašanje. Danes je komisija predstavila strategijo glede migracij pa viznega režima in znotraj tega imamo ta tako imenovani solidarnostni bazen, KUL. Slovenija je letos ne bo sprejela, se je odločila, da ne bo sprejela nobenega migranta, ampak bo namesto tega vplačala v sklad. Zakaj smo se odločili za to varianto? Zdaj, jaz se samo spominjam z razprav vlade, ker to je področje Ministrstva za notranje zadeve, da bo Slovenija prispevala v ta dogovorjeni solidarnostni sklad svoj pravičen delež, kaj, kako pa jaz mislim, da bo bolje znalo pojasniti Ministrstvo za notranje zadeve. Mogoče še eno vprašanje glede Ukrajine in njenega članstva, ki se omenja tudi v okviru tega mirovnega načrta. Kdaj bi lahko Ukrajina vstopila v EU, po vašem mnenju, in pa tukaj se zdaj po medijih omenja nek nov pristop k širitvi, da bi samo določene pogoje izpolnila in potem postopno vstopala v bistvu v Evropsko unijo. Zdaj, stališče Slovenije je jasno. Slovenija podpira širitev Evropske unije na Ukrajino, ko bo ta izpolnjevala vse pogoje. Jaz ne vidim, da bi tu prišlo do kakršnega koli lahko popuščanja. Mi vedno pravimo, širitvena politika temelji na izpolnjevanju pogojev vsake kandidatke posebej. Je seveda tu geopolitična nujnost, katere se zavedamo, da potrebujemo razširjeno, močno povezano Evropsko unijo in Slovenija je močna zagovornica širitve. Jaz tudi v vsaki razpravi najprej opozorim, da Ukrajina, Moldavija, ko boste pripravljeni, ne pozabimo na države Zahodnega Balkana, zdaj ko je skoraj 25 let od tega, ko so nekatere začele same postopke. In tu je geopolitika zagotovo, da v mandatu te komisije pričakujem, da bo Evropska unija se širila vsaj na 3-4 države. Verjetno gledamo tako na Zahodni Balkan, najbolj pripravljeni danes sta Albanija in Črna Gora. Tu bomo pomagali v postopkih reform, na drugi strani Moldavija, Ukrajina. Ne pozabimo, kaj nam boste sporočili Islandija in Norveška, tako da Evropa mora biti močna in upam, da se bo uspela širiti do leta 2030. Hvala lepa. Hvala. On what? Iran. You decided at the end of the meeting that the IRGC as the whole would be listing as a terror organization. The meeting is still ongoing. I do understand that there is no major objection among the member states, so I think that High Representative Kallas will communicate when the debate is over. In Syria, you talked about Syria, just the situation in Syria. I mean, I can say in the name of Slovenia that we are with a grave concern following the demonstrations in Iran, peaceful demonstrations. We are also very serious warning the Iranian authorities that they should release prisoners, protesters, that they should respect the international obligations when it comes to the respect of human rights, also the respect of non-proliferation of nuclear weapons. And we also want to somehow, give a support to civil society in the country. We are also on Syria. We have a fragile ceasefire, so we really want to see that this ceasefire holds and that this transitional authority has our support, that it works inclusively together with
inclusively with minorities, and we will continue to support. The dialogue is the only way forward, diplomacy is the only way forward, and searching political solutions instead of military ones. Thank you so much. Hej! SVT på väg. Igång. Ja, jag tycker att vi har varit relativt snabba ändå. Skyller på Philips frånvaro. Säg till bara så kör jag. Du kör första frågan, Viktor, ja. Helt enkelt. Ja. När jag sticker fram min mick alldeles strax, då är vi väldigt redo. Ja, det kan jag göra. Jag tycker de senaste veckorna att EU har visat vilken stark röst vi har när vi agerar tillsammans och enade. Och det visade vi förra veckan när vi visade vårt tydliga och enade stöd till Grönland och Danmark. Och vi visade denna vecka när vi visar vårt tydliga stöd till det iranska modiga folket som kämpar för sina rättigheter. Idag har vi då fattat en politisk överenskommelse om att lista IRGC under terrorismsanktionsregimen. Det är någonting som den svenska regeringen har drivit på länge, som både statsministern och jag har lyft under flera år. Och där vi också har en enad riksdag bakom oss. Som sagt så visar det här på en enorm styrka. Och det visar också att vi ser de modiga iranska männen och kvinnorna och deras kamp för frihet, och att världen ser och att EU ser. Vad får det här för betydelse? Det är en mycket tydlig politisk signal som jag tror gör ont, men som också ger en viktig uppmuntran till de modiga iranska männen och kvinnorna som nu slåss för sin frihet och sina rättigheter. Iran har lovat eller hotat, eller man ska säga, att svara starkt på det här. Vad förväntar ni er hur att de kommer att reagera? Det vet inte jag, men det var viktigt för oss att fatta det här beslutet oaktat sådana hot. Vi visar med detta att vi förmår ena oss, och då är vi också mycket starka som union, och det tycker jag vi ska fortsätta vara. Vad är det som slutligen får de länder som ändå har motsatt sig det här ganska länge, får man väl säga, att svänga? Det är ju de fruktansvärda berättelser som vi har nåtts av. Tyvärr har ju internet varit nedstängt, och det har inneburit att det har varit mycket svårt att följa utvecklingen på marken. Men vi vet ju att tusentals människor har dödats av regimen som ett svar på deras protester, bara för att deras rättigheter ska beaktas. Och det är viktigt nu att EU och världen visar att vi ser det här och att vi förmår agera. Finns det några tidsramar på när det här blir faktiskt, så att säga? Nu fattar ni beslutet, men när hamnar de på listan? Nu har vi nått en politisk överenskommelse. Det i sig är ett mycket tydligt ställningstagande som jag tror kommer sända tydliga signaler. Men sen tar det några veckor att de facto implementera det här. Minister, may I ask you one question, please? On North Syria, Kurdish party, today the French foreign minister, today morning, he said we have to protect Kurd because there is the threat from ISIS. What's your reaction? We are very worried about the recent development, and we urge the transitional government to respect all minorities and to proceed towards a new state in respect of the rights of all groups, and also with an inclusive approach. And the recent agreements that have been made in Syria regarding the northeastern part must be upheld. Thank you. Gällande Ukraina och Ryssland, kom ni vidare vad gäller sanktionspaketen till exempel?
Vi kommer nu framöver att diskutera det 20:e sanktionspaketet mer i detalj. Vi var mycket tydliga med våra krav på att man ytterligare ska slå mot energisektorn, för det är det som är den största källan till inkomst för den ryska krigskassan. Och det är där det gör riktigt ont, och vi ser redan effekter. Det har kommit nyheter idag om hur den ryska ekonomin lider till följd av sanktionerna, men de måste fortsätta, för Ryssland hittar hela tiden nya vägar att kringgå sanktioner, och det är någonting som jag också adresserade i mitt statement idag. Det har uttalats att man gärna vill ha ett ytterligare sanktionspaket på plats i samband med, eller inför ytterligare en årsdag av det här kriget. Känns det realistiskt? Jag förväntar mig att man går snabbt framåt, och jag vill att man ska ha det på plats senast då. Och sen vill jag att man ska börja jobba med nästa sanktionspaket. För det här är inget arbete som kommer att någonsin vara slutfört så länge kriget pågår. Utan det är någonting som kontinuerligt måste pågå, eftersom Ryssland också ständigt hittar nya vägar för att kringgå. I förhållande till Iran så vill jag bara lyfta att jag också idag föreslog att man ska ta ett större grepp på möjliga åtgärder i syfte att också kunna anta nya rådslutsatser om Iran. För det var ett antal år sedan som man gjorde det. Och det fick jag också gehör för, konstaterade Kaja Kallas. Om Ukraina, hur har mottagandet varit av det svensk-finska initiativet? Jag uppfattar att många instämde framförallt i vårt förslag om det här Full Services Maritime Ban. Och det är något som jag verkligen välkomnar, för det skulle ha enorm effekt. Om ryska fartyg, oavsett om de ingår i skuggflottan eller inte kan få tillgång till några former av tjänster eller service i europeiska hamnar, så skulle det bli mycket, mycket svårt för dem att fortsätta ha samma intäkter från sin energi. Det är möjligt att det kan vara med i nästa paket. Det hoppas jag verkligen, och det kommer jag fortsätta driva på för. Foreign Minister Matt Fradd, Channel 4 News in the UK. Thank you very much. What is a bigger headache for you at the moment in the EU? Is it an unpredictable, irritable Donald Trump or a ruthlessly pragmatic Xi Jinping? No, my big headache is the fact that we are not focusing enough on the support to Ukraine and the stopping of the Russian war machine. So I have been frustrated that due to the irresponsible rhetoric by the US, we have been focusing on that instead of focusing on Ukraine. And we see how the civilians suffer. We see how Russia continues to bomb the civilian infrastructure and how they have to leave their homes in lack of heating and electricity. You've just joined NATO. Are you confident that Donald Trump would come to Sweden's help, or indeed the Baltic Republic's help, under Article 5 of the NATO Constitution, should Russia roll its tanks or fly its missiles into NATO territory? We've been members now for almost 2 years, and we are very proud members of the alliance, and I am absolutely convinced that we are much more secure within the alliance than we were do you trust before. The Americans? And the answer is yes. You do? I have not heard anything from the American administration that would say that they would not come to our rescue in accordance with Article 5 if needed. We've just done a poll in our program. It's only 5%. Okay, thank you. All right. Eccoci qua. Addirittura la creme della creme è arrivata, è apparsa. La stamattina era presa da dormire? Ah, vabbè. Quando io sono scarico, voi siete cariche. Infatti noi siamo quadro femminista. Ma no, quello perché c'ho i capelli bianchi. Eccoci qua. Allora, com'è andata? C'è un consenso sull'iscrizione dei Pasdaran nella lista delle... Sì, beh, lo ha annunciato Kaja Kallas. C'è consenso politico, poi dovranno essere fatte le pratiche burocratiche, ma il consenso politico c'è per l'iscrizione dei Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, come è stata approvata definitivamente la lista degli iraniani sanzionati per la repressione nei confronti della popolazione civile durante le ultime manifestazioni, decisione presa anche stamane. Questo non significa che non si debba continuare a dialogare, che non si debba continuare a parlare, l'ambasciata d'Italia rimane aperta,
abbiamo ridotto gli organici per motivi di sicurezza ovviamente, per quello che accade, anche se non ci sono segnali di attacchi imminenti, come diceva il ministro Crosetto, però dobbiamo garantire comunque la sicurezza del maggior numero possibile di persone che operano all'interno dell'ambasciata. E anche per il resto si è deciso di continuare a sostenere ovviamente l'Ucraina. Ci auguriamo tutti quanti che si possa arrivare a un accordo, seguiamo con grande attenzione quello che accade durante il dialogo a tre e poi anche per quanto riguarda la Siria abbiamo affrontato il tema preoccupati per gli attacchi dell'ISIS, per la protezione anche dei curdi, quindi lavoriamo con grande attenzione sulle aree più a rischio per la instabilità internazionale. L'obiettivo è quello della pace, quindi continueremo a lavorare per costruire la pace, per che si possa raggiungere un accordo anche in Ucraina e ci possa essere finalmente anche a Gaza la seconda fase del cessate il fuoco per andare avanti verso la costruzione finale di due popoli, due stati. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, abbiamo sempre detto che siamo disposti a mandare carabinieri per la formazione della polizia di Gaza, l'addestramento dovrebbe avvenire in Giordania e continueremo a formare la polizia invece della Cisgiordania sempre con i nostri carabinieri come abbiamo fatto fino ad ora. Quindi queste sono le grandi questioni che abbiamo affrontato durante questa giornata di lavoro. È arrivato l'eco un po' di quello che sono stati discorsi le scorse settimane o ormai è una questione chiusa tra Danimarca, Stati Uniti e NATO? Mi pare che si stia andando nella direzione del dialogo e del confronto, che era quello che abbiamo sempre chiesto. Sarà la Groenlandia con la Danimarca, c'è una unità della corona tra i due paesi e dovranno loro decidere quello che si dovrà fare confrontandosi con gli Stati Uniti. Mi pare che le cose sono migliorate dopo il dialogo tra il presidente Trump e Mark Rutte. Ci auguriamo che non ci siano contrasti, confronti che possano deteriorare anche le relazioni transatlantiche e le relazioni all'interno della NATO, però mi pare che le cose si stiano chiarendo. Noi abbiamo come Italia un piano per l'Artico che ho anche illustrato in vari colloqui bilaterali oggi, altri interlocutori e i miei colleghi ministri. La nostra visione è quella di una Italia che deve essere protagonista all'interno dell'Unione Europea e della NATO, sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per quanto riguarda la situazione geostrategica, sia per quanto riguarda la politica industriale e sia per quanto riguarda la politica della ricerca. Il piano che abbiamo presentato, ma ho voluto anche farlo conoscere ai nostri interlocutori, ai nostri alleati, i partner dell'Unione Europea. Tornando all'Iran, cos'è che ha indotto paesi come gli altri, quelli che avevano ancora cautele, o anche l'Italia che storicamente ha sempre avuto delle cautele riguardo alla possibilità di classificare i Pasdaran come terroristi? C'è stata una considerazione soltanto delle proteste, della repressione da parte del regime di Teheran? Migliaia di morti, le migliaia e migliaia di morti che ci sono state, 30.000 forse, non sappiamo esattamente quanti sono i morti, però anche se fossero 10 sarebbe grave, ma qua stiamo parlando di una carneficina. I dati, se a Gaza sono stati 60.000 morti e se sono stati 30.000 in Iran vuol dire che è una situazione paragonabile a quella di Gaza. Allora abbiamo dovuto per forza avere un atteggiamento di condanna, ma questi tutti i paesi l'hanno avuto. Finché non c'era questo, noi siamo detto questo, io ho ribadito anche nel corso del mio intervento che dobbiamo continuare a dialogare sia sulla questione nucleare, dobbiamo continuare a dialogare con l'Iran, non è che abbiamo detto non si parla più con l'Iran, anzi, però un segnale deve essere dato. Oggi è stata presa una decisione politica, quindi non c'è l'inserimento già automatico, perché ci dovranno essere tutta la parte più tecnica da sviluppare, mentre per quanto riguarda le sanzioni sono operative. What will be the next step on designating the IRGC? This is the technical problem. At political level there is an agreement.
ritiro dei dipendenti è perché l'Italia ha qualche informazione su un attacco imminente da parte degli... No, è una misura prudenziale, non è una misura prudenziale, altri paesi sono rimaste una ventina di persone alla nostra ambasciata, non è che l'abbiamo sguarnita, però quando c'è il rischio di un conflitto prudentemente bisogna cercare di ridurre il rischio del personale che lavora nella nostra ambasciata, questo solo per ragioni di sicurezza, non per altro, perché dopo, quando l'attacco c'è stato, poi è difficile poter intervenire, poi devi fare evacuare le persone. Io mi auguro che non accada nulla, che si possa trovare un accordo, però siccome c'è una situazione di grande tensione abbiamo preferito non mettere a rischio tutte le persone che lavorano all'interno della nostra rappresentanza diplomatica. Abbiamo lasciato il minimo indispensabile, cioè quelli che sono indispensabili per il funzionamento dell'ambasciata, per tenere le relazioni, per il lavoro, però sono persone, non sono tutti diplomatici, perché c'è il lice, c'è la scuola, insomma abbiamo detto ritirata l'ambasciata, ma insomma sono tutte le persone che ruotano attorno all'ambasciata, diciamo dipendenti pubblici che ruotano attorno all'ambasciata. Abbiamo lasciato 20 persone, quindi un numero congruo di persone per far funzionare bene, non è solo simbolica, l'ambasciata funziona, però quando c'è un rischio, anche se non è immediato, però noi non sappiamo quello che può succedere, quindi è bene sempre garantire la sicurezza, così come ci sono sempre i piani di evacuazione per i nostri concittadini nei paesi più a rischio. I piani bisogna farli, perché non è che li fai quando esplode la crisi, devi avere i piani già preparati, poi ti auguri che non vengano applicati i piani di evacuazione, ma quelli devono esserci quando sono paesi dove c'è possibilità di guerre. Ieri sapete che è successo pure in Niger, c'è stato un attacco terroristico all'aeroporto c'erano 4 militari italiani, una in partenza, gli altri avevano accompagnato, poi sono stati immediatamente riportati dentro la sede dell'ambasciata perché non potevano andare nella base militare dove c'è il nostro contingente. Quindi queste cose, ci sono dei piani sempre di sicurezza quando sono paesi dove c'è una certa vivacità di tipo bellico. Ministro, per quanto riguarda invece la presenza in Italia, la polemica dell'AIS, si parlava addirittura della presenza di Pasdaran, o comunque guardi a seguire... Bisogna sempre conoscere cose come stanno. Non sono previste presenze di Pasdaran, la stessa ambasciata dell'Iran ha smentito e gli atleti non verranno accompagnati. Per quanto riguarda l'AIS, credo che saranno 3 persone che lavoreranno dentro il consolato americano a Milano per dare poi eventuali informazioni alla polizia italiana. La polizia, carabinieri, guardie di finanza sono quelli deputati a garantire l'ordine pubblico in Italia, quindi non ci sarà nessuno, non c'è da fare allarmismo. 3 persone mi sembra che verranno come noi abbiamo mandato, ne abbiamo mandati molti più di 3 in occasione dei campionati di calcio in Germania. Presentammo con Piantedosi tutta la squadra dei poliziotti italiani che andavano là a contribuire per garantire la sicurezza e per anche garantire poi ai cittadini italiani, dare eventualmente informazioni agli italiani. Quando ci sono eventi così grandi è ovvio che i vari paesi mandano per collaborazione anche di sicurezza con le forze dell'ordine di quel paese, ma è normale, come esiste l'Interpol, quindi c'è un interscambio di notizie, ma ce l'abbiamo con i francesi, con i tedeschi, con i giapponesi, è normale, cioè non arriva, non scenderanno in tuta da combattimento in mezzo alle strade, pure è inutile fare le manifestazioni. 3 funzionari che vanno al consolato non mi sembra un pericolo per la democrazia o per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini italiani. Quindi bisogna sempre sapere le cose come stanno, poi per strumentalizzare è sempre sbagliato. Poi i chiarimenti, uno fa una domanda, uno risponde, diamo i giusti chiarimenti, ma insomma, ripeto, l'ordine pubblico in Italia lo garantisce l'Italia, quindi saranno carabinieri, poliziotti e finanzieri a garantire la sicurezza a Milano, a Cortina, in tutti i luoghi dove si svolgeranno le attività sportive, anche perché poi abbiamo anche reparti specializzati di montagna, finanzieri, carabinieri, poliziotti, fanno i controlli normalmente sulle piste, sono quelli che soccorrono e salvano tante vite umane, faranno anche controlli di sicurezza nei luoghi dove si svolgeranno le competizioni, anche capace di andare sulla neve in montagna.
Pure a Minneapolis c'era la neve. Come? Pure a Minneapolis c'è la neve. Vabbè, ma là non c'erano i nostri. Ultima cosa invece, Ma mi pare che a Minneapolis noi abbiamo detto che tra i controlli di sicurezza, gli arresti e sparare c'è una bella differenza, tant'è che mi pare che anche le istituzioni americane hanno deciso di sospendere al servizio i 2 responsabili della morte prima di una donna e poi dell'infermiere. Rispetto invece alla fase in Sicilia, il governo come si sta muovendo, che tipo di attenzione sta prestando? Assolutamente, c'è una straordinaria mobilitazione del governo fin dal primo minuto. I 100 milioni erano soltanto un intervento iniziale, non era un intervento per risolvere, è un intervento iniziale, poi si vedrà quali sono i danni, già stiamo lavorando, ho parlato sia con il Presidente Schifani, con il Presidente Occhiuto, con la Presidente Todde, per quello che si può fare anche come Ministero degli Esteri e del Commercio Internazionale, soprattutto coinvolgendo ICE, Simest, SACE. Sarò lunedì in Sicilia, in Calabria e in Sardegna, se le condizioni meteo lo permetteranno, ovviamente per incontrare le imprese che possono aver subito danno e che possono essere sostenute, così come abbiamo fatto in Emilia Romagna, così come abbiamo fatto a Prato dopo le alluvioni. Così faremo in Calabria, in Sicilia e in Sardegna. Poi si sta al lavoro per vedere di preparare una relazione approfondita, toccherà alla Protezione Civile farlo, da presentare all'Unione Europea per ottenere il risarcimento da parte del Fondo di solidarietà, cosa che è sempre accaduta. Ricordo per il terremoto dell'Aquila arrivano circa, mi pare, 700 milioni, quindi è sempre stata, direi, generosa l'Europa nei confronti dell'Italia quando ci sono state calamità naturali. Dovrà essere preparata una relazione puntuale da parte della Protezione Civile. Io credo che ci siano tutti i requisiti per ottenere la possibilità di utilizzare il Fondo di solidarietà e poi vedremo a quanto ammonteranno i danni. Questo è ancora troppo presto perché la relazione va fatta a evento concluso, quindi c'è ancora maltempo previsto oggi e domani, vediamo che cosa accadrà, però mi pare che la situazione soprattutto in Sicilia è veramente devastante, quindi il governo farà tutto ciò e tutti i ministri che hanno delle competenze per aiutare la Sicilia, la Sardegna e la Calabria lo faranno. Pensa che sia una perché c'è il portavoce di Forza Italia Nevi che propone di spostare i soldi del ponte sull'emergenza in Sicilia. Io penso che sia una buona idea. La decisione dovrà essere presa, ci sono il ponte sono 23 miliardi mi pare. Il ponte va fatto, si può fare qualche anticipazione, se ne parlerà, insomma non è quello vedremo cosa si può fare, cosa deve fare, quali sono i fondi da utilizzare, quindi ci sono tante proposte e si valuteranno, compresa quella, ma vediamo innanzitutto di quantificare i danni, cosa serve, quanto serve e dove trovare i fondi, quindi va fatta un'analisi molto approfondita, tutte le proposte sono utili, mi pare che anche per l'Assemblea regionale siciliana ha fatto una proposta del genere, quindi tutti hanno fatto proposte, le valuteremo come governo, soprattutto sarà il ministro Musumeci con la Presidente del Consiglio a valutare, poi il Consiglio dei Ministri arriveranno con la Protezione Civile, ci vuole tempo per fare un'analisi approfondita perché ancora purtroppo sono previsti giorni di maltempo, quindi vediamo alla fine, quando sarà finito, vedremo, bisogna fare anche uno studio approfondito per la Sicilia, abbiamo visto qual è il livello di devastazione, quindi bisogna veramente approfondire, vedere quant'è effettivamente il danno, si parla di miliardi, però aspettiamo ad avere un bilancio definitivo, poi si vedrà dove trovare i fondi, certamente le popolazioni colpite rappresentano una priorità, faremo tutto ciò che è possibile. Va bene. Grazie. Din reaktion på, at vi kan forstå, at I har besluttet at sætte Irans revolutionsgarde på EU's liste over terrororganisationer. Måske kan du lægge ud med at fortælle os, hvorfor har I gjort det, hvorfor er det nødvendigt, og så måske også, hvilken konkret betydning får det overhovedet? Ja. Det har været en interessant dag, hvor der har været mange emner på dagsordenen, som er spejlbilledet på, at verden er udfordret mange steder, og et af de steder er jo Iran.
hvor vi har set de mest grufulde overgreb på civilbefolkningen nogensinde, eller rettere sagt, vi har jo faktisk ikke rigtig set det, fordi de har jo lukket ned for internettet og holdt det for sig selv, mens de har slået hårdt. Og derfor skal vi også slå hårdt igen. Det har længe været en dansk position, at vi skulle terrordesignere den iranske revolutionsgarde, og jeg er glad for, at vi så er blevet enige om det i dag. Samtidig med, at vi så også har sanktioneret en række individer og en række enheder, og det har måske i virkeligheden større effekt, fordi det er rigtige mennesker med rigtige penge, som kan blive frosset inde, og som hæmmer deres mobilitet. Revolutionsgarden har vi allerede været efter på forskellige vis, men der ligger et stærkt politisk signal i det. Indtil nu har linjen jo været den, at vi er nødt til at holde en dør åben til dem, og det er jo egentlig den, vi lukker i hovedet på dem. Vi vil ikke rigtig have noget med det der styre at gøre, som har lavet så voldsomme overgreb på deres egen befolkning, så det er jeg glad for, at vi bliver enige om. Men tror du på, at det konkret får nogen betydning for Irans og revolutionsgardens gøren og laden, at de nu kommer og sætter dem på en terrorliste, og at de kommer med de her enkelte sanktioner over for individer? Tror du reelt på, at det lægger et pres for at få dem til at lige at tænke sig om en ekstra gang? Altså, jeg tror jo på, at internationalt pres virker, men jeg er jo ikke naiv. Det er ikke sådan, jeg forestiller mig, fordi vi skriver revolutionsgarden på en liste, så kaster de alting fra sig i morgen og siger, okay, jamen, så slipper vi grebet om vores befolkning. Men det står jo heller ikke alene. Altså, der ligger jo også et stærkt amerikansk pres. Den amerikanske præsident er ved at flytte styre